Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Palavra de fé. Pastor Samuel Vieira. Marcos capítulo 5, os irmãos encontraram, digo amém para eu saber. Amém. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus amados irmãos, a história dessa mulher que nós lemos nesse texto é uma história singular, porque a gente não conhece muito desse personagem aqui. O que nós sabemos da biografia dessa mulher? Não há nome, não diz de onde ela vem, muitas vezes o nome das pessoas não apareciam, mas a procedência dela surgia. Nós não sabemos que história ela tinha na sua família, se tinha filhos, se era marido. O que nós sabemos da história dessa mulher? Nós não sabemos muita coisa da gênesis dela, não sabemos nada da sua história, não temos endereço dessa mulher, mas a gente conhece algumas coisas relacionadas àquilo que ela experimentava enquanto pessoa. E o que sabemos dela é um quadro assim muito difícil, muito complexo. Veja como é que o texto nos fala. A Bíblia nos fala que ela sofria de uma hemorragia crônica. Isso já seria complexo em si mesmo se você não considerasse a dimensão litúrgica disso. Porque como judia, uma pessoa que tinha hemorragia, ela não podia, por exemplo, deitar com o marido dela, se fosse casado, na mesma cama. Ela era impura. Ela não podia participar de um culto, porque ela era impura. Não era uma questão meramente física, era uma questão teológica. E a Bíblia nos diz que essa mulher está sofrendo disso há muito tempo. Ela tentou todos os recursos que ela podia. Ela foi à mão de vários médicos, gastou dinheiro, despendeu tudo quanto possuía, e nada aproveitava. Se nós considerarmos essa questão da mulher sem perspectiva de cura, do ponto de vista físico, também do ponto de vista emocional era complicado. Porque na verdade ela não podia estar em grupos sociais. E ela também não tinha muita esperança de solução. Ela estava cansada da enfermidade. E eu costumo brincar dizendo que eu prefiro uma dor aguda a uma dor crônica. Ultimamente eu estou falando que eu não prefiro dor nenhuma, né? Porque a dor aguda é aquela dor que você sente assim, ela bate e resolve logo. Mas uma dor crônica é difícil. Você vai, os anos vão passando, os meses vão passando, a coisa não cura, o negócio não resolve, o problema está indo de mal a pior, você não sabe de onde vem. E há um momento em que parece que você perde a paciência com aquele negócio assim, né? Eu não sei se você já teve a sensação de querer brigar com a sua doença. Já teve isso? De ficar bravo com a doença? Não quero ficar doente. Como se a gente pudesse optar por essa questão, né? Mas é isso que acontece mesmo. A gente começa a ficar cansado da enfermidade. Esse negócio pesado, negócio duro. E quando nós vamos lendo a história dessa mulher, a gente começa a perceber que a situação dela, apesar de não estar muito boa, algumas coisas começaram a acontecer na vida dela, que eu acho que são os caminhos da cura, são as etapas da nossa restauração. Esse texto aqui nos vai mostrar um pouquinho de como é que Deus pode fazer alguma coisa em nós. E eu queria que você lesse esse texto com muita atenção, prestasse muita atenção no que as verdades desse texto bíblico vai nos ensinar para nós. E a cura dessa mulher começa, antes de mais nada, por um ouvir falar, por um despertamento. O texto aqui nos diz no versículo 27 que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. É interessante esse negócio. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, curas e mudanças históricas na nossa vida se dá exatamente porque alguma coisa nos é dita num momento específico, exatamente o que a gente precisava ouvir, e a gente toma posse daquilo ali e diz: isso aqui é para mim. Algumas vezes na Bíblia eu abri as Escrituras Sagradas buscando uma palavra de Deus, e quando eu lia um determinado texto, eu dizia: isso aqui Deus está falando para mim. E eu não tinha dúvida nenhuma de que Deus estava falando para mim. Aquilo se constituía numa verdade para o meu coração, e a minha história começava a mudar a partir dali. É o despertamento espiritual que houve quando você vê alguém comentando algo sobre o seu assunto, de forma direta ou indireta. Hoje pela manhã, a gente estava estudando a história de Davi. Davi estava no fim da linha, num momento difícil da vida dele. 1 Samuel 25 nos conta que Samuel, o profeta que o havia ungido, rei em Israel, tinha morrido. E ele estava cansado, porque faziam 8 anos que ele estava no deserto, as coisas não iam bem, e de repente agora ele tem um fora de um homem lá chamado Nabal. E ele toma uma atitude absolutamente tresloucada. Ele sai com 400 homens e diz: eu vou matar tudo naquela família, não vou deixar nenhum macho ali naquela casa. E a Abigail, a esposa daquele homem, intervém, e ela começa a dizer coisas para Davi que só Deus poderia colocar nos lábios dela. Ela diz: você não pode manchar a tua história com sangue. Deus vai te colocar em posição de honra. Você é príncipe em Israel, Davi. Não faça isso. Não atraia para sua casa sangue. Deus já te ungiu. Aquela mulher começou a falar de coisas que parecia que o profeta Samuel que estava falando. Aquela mulher, naquele momento, foi usada de forma tremenda para esse despertamento. Quão bom isso, quando isso acontece no nosso coração. A gente está ali, borocochô, desanimado, desencorajado, e Deus vem e traz alguma coisa no nosso coração, e renova a nossa alma. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. É essa decodificação espiritual, algo inicialmente sem elaboração, é o poder da palavra penetrando em nós. Essa mulher ouve falar de Jesus, ouve falar de Jesus, ela não tem experiência com Jesus, ela não sabe quem é Jesus, ela não caminha com Jesus, Jesus é um desconhecido para ela, mas aquilo que ela ouve agora começa a mudar a história dela. Eu gostaria muito que nessa noite, se você precisa de uma cura, de um trato de Deus, que a palavra que você ouvisse, uma frase que você ouvisse, uma mensagem da música que foi cantada, alguma coisa da leitura das Escrituras Sagradas que foi feita, alguma oração que foi dita aqui, começasse a despertar no seu coração, na sua mente, alguma coisa que pudesse trazer profundo sentido para o seu coração, como fez para essa mulher, porque eu sei que os milagres de Deus começam por aqui. Segunda coisa que esse texto nos fala é que essa mulher, ouvindo o milagre, ela se aproxima de Deus. A aproximação dela é um tanto quanto suspeita, porque a Bíblia nos diz que ela veio por detrás, por entre a multidão. É aquela aproximação que muitas vezes nós fazemos, mas de forma desconfiada, ou não querendo ser surpreendidos, ou não querendo ser visto por ninguém. Não é a primeira mulher que fez isso na história, e nem é o primeiro personagem da Bíblia. Nicodemos, diz a Bíblia, que ele vai se encontrar com Jesus à noite. Eu posso imaginar Nicodemos esgueirando-se nas vielas e ruas de Jerusalém, tentando aproximar-se de Jesus, porque ele não queria ser visto por ninguém, porque ele era mestre em Israel, ele era um teólogo, ele era um professor, ele era um escriba. Como é que ele vai conversar com alguém que as autoridades espirituais e religiosas não consideravam muito? Muitas vezes a aproximação nossa de Deus é absolutamente assim. Igreja Presbiteriana Central, anunciando